Mas como vocês passaram o fim de semana, estudaram muito? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim. Eu estava com o som aqui muito baixinho. Vocês estão me ouvindo, né? E me vendo? Sim, professor. Deixa eu colocar aqui. Compartilhamento de tela. Hoje, então, nós vamos ver aquela lista de exercícios que eu passei para vocês, referente a trabalho e energia cinética. Foram, se não me engano, 8 exercícios, né? Nós vamos dar uma repassada nesses 8. Vocês viram esses exercícios? Tiveram alguma dúvida quanto a eles? Exercícios e problemas do capítulo 6 do livro Young and Friedman. 26, 27, 30, 31, 69, 73, 86, 93 e 104. São problemas, então, relembrando do que nós vimos no capítulo passado. Nós vimos o que foi o capítulo passado? Trabalho, definimos, né, o que é trabalho de uma força. Vimos o teorema trabalho-energia, chamado teorema trabalho-energia. Onde está o nosso conceito de energia potencial? Desculpe, o nosso conceito de energia cinética. É dado justamente neste teorema, chamado teorema trabalho-energia. O que ele nos diz? O trabalho da força resultante, ou podemos dizer o trabalho total sobre um corpo, vai ser igual à variação da energia cinética desse corpo. Daí nós tiramos o conceito, então, de energia cinética, que nós chamamos de K, né? Na realidade, vejam vocês, já falei isso para vocês, vou repetir, mas é sempre bom chamar a atenção disso. Energia potencial não tem sentido físico. O que tem sentido físico é a diferença de energia potencial. Ora, a energia potencial vai depender de onde o observador está, por exemplo, vai depender do referencial que se usa. Então, um determinado corpo pode ter até mesmo energia potencial positiva no referencial, uma energia potencial negativa em outro referencial. Os valores podem variar muito de referencial para referencial. Agora, o que tem sentido físico é a diferença de energia. Aí, então, para qualquer referencial, desde que um referencial inercial, né, aqueles referenciais nós já conversamos sobre eles, para qualquer referencial, a diferença, o ΔU, a diferença de energia cinética, ela tem que ter um determinado valor. E esse valor é dado pelo trabalho negativo da força resultante que há sobre aquele corpo.
Isso foi o que nós vimos aí de mais importante neste capítulo, né? O conceito de trabalho, teorema trabalho-energia, onde aparece o conceito de energia cinética. E vimos também um outro conceito importante, o conceito de potência, que podemos dizer que é a capacidade de realizar um determinado trabalho por um determinado tempo. Foi isso o que nós vimos de importante aí, ou resumidamente, né, no capítulo 6. Agora, então, nós vamos ver alguns exercícios e problemas para ilustrar essa teoria, né, para colocar essa teoria em prática também. O primeiro que eu marquei, então, aí foi o 67, distância de parada. Um carro se desloca sobre uma superfície horizontal com velocidade V0, V inicial, no momento em que os freios ficam bloqueados, de modo que os pneus deslizem em vez de rolar. A. Use o teorema do trabalho-energia para calcular a distância mínima para o carro parar em função da velocidade que o carro estava, o V0, a velocidade inicial, da aceleração da gravidade G e do coeficiente de atrito cinético, μc, entre o pneu e o solo. Então, ele quer que ache V0 usando o teorema do trabalho-energia. Depois, item B, ele pergunta qual o fator da variação da distância mínima para o carro parar, se. Aí dá três suposições aí. Se o coeficiente de atrito cinético for dobrado, se a velocidade escalar inicial for dobrada, ou se tanto o atrito cinético quanto a velocidade escalar inicial forem dobrados. No A, nós vamos obter uma expressão, né? Ou seja, o V0, a velocidade, desculpa, a distância mínima que o carro vai gastar para parar, ou seja, se usar todo o freio, todo o máximo que a força de atrito pode exercer sobre o carro, que é a força de atrito cinética, né? Tem um valor, determinado valor, é o μ, coeficiente cinético vezes o n. Então, é o trabalho desta força que vai ser o responsável por parar o carro. Outras forças, peso e normal, se cancelam, então podemos esquecer. Força resultante sobre o carro vai ser essa força de atrito. Vamos ver. Devido a esse trabalho dessa força de atrito, o carro vai perder, vai ter um ΔK, vai perder essa energia cinética meio de mv0 ao quadrado que ele tinha. Vamos ver como que a gente pode tirar uma expressão para D, a distância de parada, em função da velocidade que o carro estava, da aceleração da gravidade e do coeficiente de atrito cinético. Então é isso aí, o carro vindo aí com uma determinada velocidade V0. Forças que agem sobre o carro, peso e normal, se cancelam, e a força de atrito. Vocês veem alguma outra força aí que possa agir sobre o carro? Tem alguma outra força agindo sobre o carro? Vão ter forças internas ali no carro, né? Entre o eixo da roda e o freio, vão ter forças internas ali. Mas forças externas agindo sobre o carro são essas três: peso, normal e a força de atrito. No caso, força de atrito cinético, FC. A força de atrito cinético, ela é dada pela normal, que multiplica o coeficiente de atrito cinético. A normal, por sua vez, nós já falamos, é igual ao peso. Então, vejam só, nós podemos escrever a força de atrito cinético como coeficiente de atrito cinético que multiplica o peso. Então, vamos considerar o carro vai parar em uma distância D. Pelo teorema trabalho-energia, nós temos, então, o quê? O trabalho da força resultante, que vai ser justamente essa força multiplicada por D, pela distância x, já que nós estamos falando de movimento em uma dimensão. Então, não precisamos trabalhar vetorialmente. Mas isso aí, força vezes distância, o trabalho, vai ser igual à variação da energia cinética, o ΔK. Mas vejam vocês, o que nós podemos, o que é a força?
A força, nós já falamos, é a força de atrito cinético. μC vezes mg. O trabalho é essa força que multiplica D. Então, μC vezes mg vezes D vai ser igual a... O que é a variação da energia? Ora, a variação da energia, finalmente, ele tem energia zero. Inicialmente, tem energia meio de mv0. Ora, o ΔK vai ser dado por menos meio de mv0 ao quadrado. Menos meio de mv0 ao quadrado. Aqui, quando eu falei no trabalho, eu estou considerando que o trabalho, aqui eu estou considerando apenas o módulo do trabalho, vamos dizer assim. Porque o trabalho aqui, vejam vocês, o deslocamento é para a direita. A força no sentido contrário é um trabalho negativo. Então, o trabalho, na realidade, é dado por menos μC mg vezes o D, que vai ser igual, como nós vimos o ΔK, é o zero, né? A energia cinética final é zero, menos a energia cinética inicial. Esse sinal de menos que aparece aqui do lado direito, eu já cortei e cancelou com o sinal de menos que aparece aqui do lado esquerdo. Mas daí, então, vejam vocês, M corta com M, o 2 passa para o lado de cá, então nós vamos ter que... Não, nós vamos tirar o D em função dos demais termos. Então, o que tem? O M corta com M. Aqui, multiplicando o D, nós temos o μC e o G. Então, nós colocamos no denominador do lado direito. Então, vai dar meio de mv0 ao quadrado dividido por μC vezes G. O M já tinha cortado, ou seja, o D vai dar velocidade inicial ao quadrado por 2, coeficiente de atrito cinético, vezes a gravidade G. Esta é a expressão, né? Essa expressão. Agora, de posse dessa expressão, ele fala algumas perguntas, até meio bobinhas, né? Qual o fator da variação da distância mínima para o carro parar? Se, primeiro, o coeficiente de atrito cinético for dobrado. Qual vai ser? D vai dobrar? Se o coeficiente de atrito cinético for dobrado, ou vai ser dividido por 2? Ora, vejam vocês, o coeficiente de atrito cinético aparece no denominador. No denominador. Então, se ele é dobrado, o que vai acontecer com a distância aqui? Vai cair pela metade, né? Ou seja, se eu multiplicar esse termo aqui, todo esse termo aqui, por meio. Concordam? Sim. Depois ele pergunta, a velocidade escalar inicial for dobrada. Se a velocidade, se o V0 for dobrado, ele aparece no numerador e elevado ao quadrado. Então, a distância vai ser o quê? Multiplicada por 4 vezes. E tanto o atrito cinético quanto a velocidade escalar inicial forem dobrados. Então, aí o que é? Nós vimos que, se o coeficiente de atrito for dobrado, a distância de parada vai cair pela metade. Vimos que, se a velocidade inicial for dobrada, a distância de parada vai quadruplicar. Então, nós temos, se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, a distância de parada vai dobrar. É isso mesmo? Mas isso aí eu imagino que esses peritos que têm de trânsito e tal, uma das coisas, uma das equações que eles, ou talvez até mesmo a única, não sei, uma das coisas que eles devem usar nas verificações deles lá é justamente isso aqui. É justamente isso aqui. Isso aqui, é claro que vai variar muito, né? Esse μC aqui, ó, vai variar muito, dependendo do asfalto, se está um asfalto mais liso, ou não, se está um asfalto mais usado, menos usado e tal. Mas, de qualquer forma, é algo que eles têm para se guiar. Vem lá, ó, o carro freou aqui, parou aqui. Isso pode ver, por exemplo,
asfalto deixado, né? A borracha deixada no asfalto. Então, tem-se a distância D, estimam lá o valor de mc, tem-se o valor de g, obtém-se a velocidade que o carro estava. Né? Vamos para frente. Mas aqui, antes de fazer uma observação, eu resolvi esse problema aqui usando o teorema trabalho-energia, como ele pede. Né? Uso o teorema trabalho-energia. Mas podemos também fazer por Torricelli. Torricelli, a gente teria que lembrar que o F, né, a força resultante, vai ser igual a massa vezes a aceleração do carro. Como aqui também tivemos que lembrar. Para podermos escrever a aceleração e aplicar a aceleração no teorema de Torricelli. Ou seja, a velocidade do carro, velocidade final, né, ao quadrado, vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, menos 2A, justamente essa aceleração, né, e força resultante, força de atrito dividido pela massa, vezes D, a distância de paragem. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2AD. Problema 30. Uma menina aplica uma força F paralela ao eixo X sobre um trenó de 10 kg que se desloca sobre a superfície congelada de um lago pequeno. À medida que ela controla a velocidade do trenó, o componente X da força que ela aplica varia com a coordenada X do modo indicado no gráfico. Então, nós vamos ter um gráfico aí que é justamente o quê? A componente X da força que a menina aplica, podemos dizer a força que a menina aplica, como que ela varia ao longo de X. À medida que o corpo, aquele trenó vai se movimentando, essa força da menina sobre o trenó vai variando. Como que é essa variação? Ou seja, é um gráfico de força dada em newtons, em função da distância x percorrida. A força na mesma direção, né, de x. E o gráfico é este aí. Está aí no livro de vocês devem ter visto. A força cresce linearmente com x até x igual a 8 metros, onde aí ela tem um valor máximo de 10 newtons. Depois de x igual a 8 metros até x igual a 12 metros, ela cai linearmente com x. Ou seja, em x igual a 12 metros, a força novamente é zero. Ora, gente, trabalho de uma força F vai ser dado pela integral desta força ao longo de x. F de x dx. O trabalho da força que está, né, na direção x. Né? Vai ser dado pela componente dessa força na direção x dx. Esse trabalho a gente pode obter realizando a integral, ou, no caso que nós temos aqui, que a força... Não, em qualquer caso, esse trabalho vai ser dado pela área sobre a curva. A área sobre a curva, justamente no gráfico de força, pela posição. Vai ser dado pela área sobre a curva. No caso, nós temos aqui, esta área sobre a curva vai ser a área de um triângulo. Ou podemos pensar a área de 2 triângulos. Tomando inicialmente de x igual a 0 até x igual a 8. Ora, o trabalho é dado pela área desse triângulo aí, ó, que seria igual a quê? Base vezes altura dividido por 2. Dá 40 newton vezes metro. A unidade, né, que nós estamos usando no sistema MKSA, que é justamente o joule. Ou seja, o trabalho, então, que a menina realiza sobre o trenó, de 0
a 8 metros é dado pelos dados aí do problema, 40 joules. E agora, ele pede também a mesma coisa, né? Qual o trabalho que a menina realiza na variação de x igual a 8 até x igual a 12. Então, a mesma coisa. Esse trabalho vai ser dado pela área sobre a curva. A área de um triângulo, o que é? É base vezes altura dividido por 2, 20 joules. Item B. Depois, no item C, e de x igual a 0 a x igual a 12. Ora, o trabalho vai ser, então, o quê? A soma dos trabalhos, né, de x igual a 0 a x igual a 8, mais o trabalho de x igual a 8 a x igual a 12, que dá o quê? 60 joules. Aí o problema 31 é, na realidade, uma continuação desse problema, né? Suponha que o trenó do problema anterior esteja inicialmente em repouso em x igual a 0. Usa o teorema do trabalho-energia para achar a velocidade do trenó em A, x igual a 8, e B, x igual a 12. Despreza o atrito entre o trenó e a superfície do ar. Aí, então, nós vamos usar o teorema trabalho-energia, que diz que justamente que o trabalho da força resultante sobre um determinado corpo vai ser igual à variação da energia cinética desse corpo. Ou seja, o trabalho W1, né, nós calculamos no item anterior, é 40 joules. Ora, ele vai ser igual à variação da energia cinética nesse período aí, né, nesse intervalo de 0 a 8 metros. Ou seja, ele vai ser igual a velocidade inicial era 0, então nós vamos ter o quê? Velocidade inicial era 0, a velocidade final vai ser dada por meio de m, estou chamando de V8, V em x igual a 8 ao quadrado. Isso aí, ΔK, velocidade final menos velocidade inicial, que é 0. Podemos tirar o quê? A velocidade em 8, velocidade final para esse primeiro intervalo ao quadrado, vai ser 2 vezes, o meio aqui passou multiplicando aqui, dividido por m. O m passou dividindo. Massa do trenó é dada aí, 10 kg, então obtemos aí o valor da velocidade que o trenó vai ter em x igual a 8 metros. Para sabermos a velocidade que o trenó vai estar em x igual a 12 metros, aí nós vamos usar o quê? Trabalho total, que vai ser a soma dos trabalhos, né? W1 e W2, que nós já obtivemos 60 metros. E aí vamos escrever a mesma coisa, né? Mesma coisa. Dessa igualdade, trabalho vai ser igual a variação da energia cinética, nós vamos obter uma expressão equivalente a esta aqui, ó. Trabalho final vai ser igual a 2 vezes a energia, né, total dividido pela massa. Expressão equivalente a esta aqui. Fazendo as contas, colocando os valores aí, deu 3,5 metros por segundo. Alguma dúvida? Aí vem o problema 31. Opa. Aí nós passamos para o problema 69. Um pequeno bloco com massa tal, massa M, está ligado a um fio que passa através de um buraco e uma superfície horizontal sem atrito. De acordo com esse desenho aqui. Inicialmente, o bloco gira a uma distância de 0,40 metros do buraco,
com uma velocidade, seria a velocidade dele aqui, de tantos metros por segundo. A seguir, enquanto ele está girando, o fio é puxado por baixo, fazendo o raio do círculo encurtar para diminuir aqui. Antes era um R1, passou para um R2, R2 né, menor do que R1. Nessa nova distância, ele vai ter uma velocidade aí, nesse novo R, né, que vai ser dada, vamos dizer, V2. Qual era a tensão no fio quando o bloco possuía velocidade inicial, tal? Qual era a tensão no fio quando o bloco possuía velocidade final? Também velocidade aí, VF. Qual foi o trabalho realizado pela pessoa que puxou o fio? Então, o problema é esse. Tem um plano, pode ser uma mesa, tem um bloco, não tem atrito entre a mesa e esse bloco. Esse bloco está com uma velocidade V e o fio puxando esse bloco com uma certa tensão que, enquanto esse bloco estiver no movimento circular, essa força aqui vai ser justamente a força centrípeta, o mv2 sobre R. Se ele aumenta o mínimo ali, mas o suficiente para diminuir o raio R, vejam vocês, ele vai estar realizando uma força sobre o bloco no sentido radial para dentro. E o deslocamento do bloco, a componente na direção radial vai ser um deslocamento radial para dentro. Ou seja, ele vai estar realizando um trabalho positivo sobre esse bloco. Não é à toa porque o bloco vai ganhar velocidade, né? Inicialmente ele estava com velocidade de 70 metros por segundo, depois, quando encurtou o raio, a velocidade dele aumentou. Justamente devido a esse trabalho, né, do cara puxando o bloco. O trabalho que essa tensão vai fazer sobre o bloco. Essa tensão T. Que, repetindo o que eu já falei, tensão T aí corresponde justamente à força que o cara está fazendo, puxando o bloco, puxando o fio, né, ali para baixo. Como já falei, tensão vai ser igual, então, à força centrípeta sobre esse bloco. No ponto 1, ou seja, em R igual a 1, essa tensão vai ser dada pela massa do bloco, a velocidade do bloco ao quadrado, né, em R igual a 1, dividido justamente por R igual a 1. E no ponto 2, uma expressão idêntica, só que nós vamos trocar o R, de R1 passou para R2, e a velocidade. Antes era uma velocidade V1, agora uma velocidade V2. Daqui nós tiramos o valor de T1 e o valor de T2. Colocando esses dados, né, que ele nos dá aqui, nessa expressão, nós obtemos o valor de T1 e o valor de T2. Então, os itens A e B já estão respondidos. Agora, qual foi o trabalho realizado pela pessoa que puxou o fio? Ora, essa força não é a força resultante sobre o bloco? Então, pelo teorema trabalho-energia, o trabalho da força resultante sobre um bloco vai ser igual à variação da energia cinética do bloco. O trabalho da força resultante é igual a ΔK. Ora, o trabalho da força resultante vai ser igual a meio de mv2 ao quadrado menos meio de mv1 ao quadrado. Aqui eu coloquei o meio de m em evidência, né? Ou seja, meio de m que multiplica v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado. Usando os dados aí, os valores que ele nos dá, nós obtemos aí o trabalho da força resultante igual a 0,44 joules. Podendo ir para frente? Esse problema é um problema bastante interessante. Mais na frente, no nosso curso, nós vamos novamente voltar a este problema, mas já utilizando o conceito de momento angular. É um problema que eu acho bastante interessante. Problema 73.
Você e sua bicicleta possuem massa total, uma massa M aí. Quando você atinge a base de uma ponte, você está cá embaixo da ponte, você está se deslocando com uma velocidade tal, aí, 5 metros por segundo. Quando você chega lá no topo da ponte, né, no topo da ponte, você subiu uma altura, uma distância vertical dada aí, 5,20 metros, e a sua velocidade diminuiu para um valor aí, 1,50 metros por segundo. Despreza o trabalho realizado pelo atrito e qualquer ineficiência na bicicleta ou em suas pernas. A. Qual o trabalho total realizado sobre você e sua bicicleta quando você vai da base ao topo da ponte? E B. Qual o trabalho realizado pela força que você aplica sobre os pedais? Ô, gente, eu quero fazer uma pergunta, mas quero que vocês me respondam. Ele fala aqui, ó, despreza o trabalho realizado pelo atrito e qualquer ineficiência na bicicleta ou em suas pernas. Atrito interno que possa ter na bicicleta. Desprezar isso, né? Que forças que realizam trabalho sobre o sistema ali, você e a sua bicicleta? Que forças que realizam trabalho? Quem vai me responder isso? Vocês não sabem? É só usar o teorema de trabalho e energia, não? Não, é assim, mas antes de pensar na matemática da coisa, que forças que vão estar aí agindo sobre esse sistema, o homem e a bicicleta, que podem realizar trabalho, que vão estar realizando trabalho? Anormal. Normal? Não. Normal? O atrito, ou ele desconsidera. Atrito, ele fala para desprezar, né? O atrito. Na realidade, não tem jeito de desprezar o atrito, porque senão a força que o homem for exercer sobre os pedais da bicicleta não seria aproveitada para a bicicleta, né? Mas, pelo menos, desprezar essa dissipação de energia devido ao atrito ali. Ora, gente, se a gente for desprezar isso, tem o quê? Tem a força-peso, que age sobre o homem e realiza trabalho, e tem uma força que, no fundo, é a força que você realiza ali sobre os pedais da bicicleta. A Concorda? cinética e a potencial gravitacional? Oi? Energia potencial gravitacional e energia cinética? Isso aí. Ou seja, pelo fato de ter uma força gravitacional, tem-se, então, uma energia potencial gravitacional. A energia total aí desse sistema vai ser a energia cinética dele e a energia potencial gravitacional. Agora, eu estou chamando a atenção de vocês do seguinte, no fundo aí de tudo, nós podemos dizer que o trabalho total realizado sobre o sistema vai ser o trabalho que você realiza sobre o sistema e o trabalho da força-peso, mais o trabalho da força-peso. Agora, pelo que você falou aí, né, você falou justamente o quê? O trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho da força resultante vai ser o meio de m, velocidade você vai ter no final ao quadrado, menos velocidade você vai ter inicial ao quadrado. É a mesma expressão, né, que nós trabalhamos com ela no exercício anterior. Este aí vai ser o trabalho resultante. Pelos dados massa da bicicleta, velocidade inicial e velocidade final, nós podemos calcular esse trabalho, que vai ser um trabalho negativo. Ora, velocidade nos finalmente é menor do que a velocidade nos inicialmente. Trabalho negativo. Colocando os dados que ele deu aí, obtemos esse valor aí. Agora, aquilo que eu já falei, né?
O trabalho total podemos dividir em duas partes. É o trabalho que o peso, a gravidade vai realizar sobre o sistema e o trabalho que você vai realizar sobre o sistema. Se a bicicleta vai acelerar mais ou menos, isso vai depender de você. Se a bicicleta vai conseguir subir até lá em cima, isso vai depender do trabalho que você vai realizar sobre ela. Ora, mas o trabalho da força-peso é menos mgh. O trabalho da força-peso é menos mgh. Quando você está subindo, vamos colocar o sentido positivo para cima, né? Quando você está subindo, a sua força que você está realizando, vai ter uma componente o quê? Para cima. Ela está agindo contra a força-peso. Força-peso tem uma componente para baixo. Ou seja, você vai estar fazendo um deslocamento para cima, aumentando a sua altura, enquanto a força-peso está te puxando para baixo. Então, força e deslocamento, o ângulo entre eles, 180 graus, né? O que dá um trabalho negativo de modo mgh. Trabalho total é o trabalho que você faz, menos mgh. Que isso que eu já falei, né? Estamos considerando sentido positivo para cima. Ora, o trabalho que você faz, então, vai ser dado por mgh menos esse WR. Colocando aqui WR, né, o trabalho resultante, é o trabalho que você faz mais mgh. O trabalho que você faz vai ser igual a mgh menos o WR. Quando você passa o mgh aqui, ó, como é que é? Ele passa com sentido positivo. E o trabalho WR, ele tem um valor negativo. Então, o trabalho que você faz vai ser o mgh menos esse trabalho resultante que você calculou no item anterior. Fazendo as contas, colocando os valores que ele dá esse resultado aí. 3,17 vezes 10 a 3 joules. Ô, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Isso aí está muito fácil para vocês? Tá ok. Se alguém tiver alguma dúvida, vai perguntar, né? Não vai ficar tímido para perguntar, tímido ou tímida para perguntar, né? Resgate. O problema 686. Sua amiga, com massa tal aí, Mzinho, está parada sobre o gelo no meio de um lago congelado. Como há muito pouco atrito entre os pés dela e o gelo, ela não consegue andar. Podemos dizer, atrito zero. Felizmente, uma corda leve está amarrada à cintura da sua amiga e você está na margem segurando a outra ponta. Você puxa a ponta você puxa a corda, a ponta da corda por um determinado tempo, 3 segundos, e acelera a sua amiga, que estava parada lá, por uma determinada velocidade que ele dá de 6 metros por segundo. Isso aí quando você permanece em repouso. Onde você tem atrito, onde você está tem atrito. Então você puxa, você fica lá parado e sua amiga é acelerada na sua direção. Ele quer saber qual é a potência média fornecida pela força que você aplicou. Está aí a sua amiga, distraída, consultando aí o WhatsApp no meio de um lago congelado. Forças que agem sobre ela, peso normal que se cancelam e esta força com que você vai puxar a ponta de uma corda que está amarrada nela. Vai puxar a corda com uma força F. Essa força, devido à tensão da corda, vai chegar até a sua amiga. Você vai exercer uma força F sobre a sua amiga. Isso durante um intervalo de tempo de t igual a 3 segundos. Sua amiga, que estava com velocidade inicial igual a 0,
ela obteve uma velocidade final, uma velocidade de 6 metros por segundo. Sua força, então, F, agiu durante 3 segundos para levá-la de velocidade zero até velocidade de 6 metros por segundo. Mais uma vez, aqui nós vamos usar o teorema trabalho-energia. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Ora, forças que agem sobre a moça, já falei, né? Peso e normal que se anulam, e esta força F, que você, através da corda, está executando. Então, podemos dizer que o trabalho dessa força F vai ser dado por meio de m, velocidade final da moça, né, ao quadrado. Repetindo mais uma vez, ΔK seria a velocidade final menos a velocidade inicial. Mas a velocidade inicial é zero. Mas ele não quer saber o trabalho da força F, não. Ele quer saber a potência média, né, nesses 3 segundos, qual foi a potência média que essa força realizou, qual a variação, né, qual o trabalho, qual a variação da energia cinética dessa moça. Isso tudo pode ser dado pela potência média. Potência média, como nós definimos, vai ser então o trabalho realizado dividido pelo tempo para que esse trabalho fosse realizado. Ora, o trabalho realizado nós já obtivemos no item anterior, ao meio de mv2. Então, a potência vai ser esse meio de mv2 dividido pelo tempo ΔT. Ou seja, vai ficar no numerador mv2 e no denominador 2ΔT. A potência média aí da força sobre a moça. Ok? Utilizando os dados no problema, nós vamos obter aí 390 watts. Potência do coração humano. E aí, o que vocês me dizem? O coração de vocês é potente? Falando fisicamente, no sentido fisicamente. Potência do coração de vocês seria o quê? A potência aqui de um celular? Equivalente à potência aí de um celular? Ou equivalente à potência de um automóvel? Vejam só, o coração humano é uma bomba potente e extremamente confiável. A cada dia ela recebe e descarrega cerca de 7.500 litros de sangue. Suponha que o trabalho realizado pelo coração seja igual ao trabalho necessário para elevar essa quantidade de sangue até uma altura igual à altura média de uma mulher norte-americana, que é 1,63 metros. Eu devia ter tirado aqui, né, essa mulher norte-americana, né? Eu copiei como está lá no livro. A densidade, massa por volume do sangue, é igual a tanto. Então, ele nos dá aí a densidade do sangue. Tantos quilogramas por metro cúbico. Qual é o trabalho realizado pelo coração em um dia? E qual a potência de saída em watts desse coração? Qual é o trabalho realizado pelo coração em um dia? Então, ele aqui fala, né? Cadê? Suponha que o trabalho realizado pelo coração seja igual ao trabalho necessário para elevar essa quantidade de sangue até uma determinada altura, até 1,63 metros. Ou seja, o trabalho realizado pelo coração, o C aqui vem de coração, vai ser dado pela massa de sangue elevada até uma altura G, até uma altura H, multiplicada pela aceleração da gravidade G. Então, é a massa do sangue elevada, ou seja, a massa desses 7.500 litros de sangue, multiplicado por G e multiplicado pela altura. H é dado, 1,63, mas a massa não é dada. Não é dada, mas nós podemos calcular, porque ele dá a densidade em quilogramas por metro cúbico. 1,05 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. Lembrando, né, que 1 litro
corresponde a um milésimo de metros cúbicos, então 7.500 litros vai corresponder a 7,5 metros cúbicos. Isso aí colocando no sistema, né, MKSA. Ou seja, essa massa de sangue que vai ser levada em um dia vai ser uma massa correspondente a quase 8.000 quilogramas. Isso é mais ou menos, dados mais ou menos fidedignos, é uma média aí para o ser humano. Se fosse elevar esse sangue todo uma vez só, elevar esse 1,63 metros de uma vez só, seria equivalente a gente estar com 7.875 quilogramas, ou coisa perto disso, elevando esse 1,63 metros. Só que é claro, né? O sangue vai circulando. Então, o corpo humano não tem essa quantidade toda de sangue, evidentemente, obviamente que não. O ser humano tem o quê? Se não me engano, por volta de 5 litros. Aí já não sei, mas eu acho que é alguma coisa assim. Mas, como ele pega essa porção de sangue várias vezes e eleva até o cérebro, né, eleva esse 1,63 metros, seria como se fosse levar uma vez só, ele teria 7.875 quilogramas. Mas então o trabalho do coração vai ser dado pela massa, aí então nós calculamos essa massa, a partir da densidade, né? Nós calculamos essa massa em quilogramas. Então o trabalho vai ser dado pela massa, que multiplica o G, que multiplica o H. Substituindo esse valor, nós obtivemos esse valor aqui do trabalho realizado pelo coração humano em um dia. Agora ele quer saber a potência. Então a potência vai ser o quê? Vai ser o trabalho dividido pelo ΔT. Mas vejam vocês, ΔT aqui é o quê? Um dia. Nós vamos escrever a potência em watts, a unidade do sistema que nós estamos usando, o MKS, MKSA. Então, nós temos que o quê? Escrever o ΔT em segundos. Ora, um dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos. Então, o ΔT em segundos, um dia em segundos, corresponde a 24 vezes 60 vezes 60, 86.400 segundos. Temos o trabalho, obtivemos aqui no item anterior, temos o tempo, na unidade adequada, né? Obtemos, então, a potência, 1,47 watts. Potência média. Que, para falar em potência, uma coisa é potente ou não é uma coisa relativa, né? Agora, a maioria dos aparelhos que a gente mexe aí é uma potência muito pequena, né? Comparado com a maioria dos equipamentos que a gente usa aí no nosso dia a dia. Então, o coração humano não é muito potente. Alguma dúvida? Não. Ô, gente, vocês já são calados. Hoje eu estou sentindo que vocês estão mais calados ainda, menos participativos. De repente, tem alguns colegas que o que eles têm feito é o seguinte: eles simplesmente gravam o vídeo e colocam nas redes aí. Eu acho que o legal é isso que eu estou tentando, que aí a gente pode conversar, ver as dúvidas que vocês estão tendo, ser uma coisa tipo aula mesmo, né? Não apenas, menos uma apresentação. Mas eu estou sentindo que poucos de vocês, muito poucos, têm participado. Será porque eu estou falando coisas ou muito fáceis, ou então coisas muito difíceis? Eu acho que é porque a gente está conseguindo acompanhar o raciocínio. Vocês continuam indo bem nos testes, né? Sim. Estamos sim. É, E não tem tido dúvidas nas aulas.
As que eu tenho tiro. Geralmente, quando o senhor passa essas listas de exercício, eu tenho dúvida mais naqueles problemas desafiadores, igual esse último 104 eu não fiz, por exemplo. Sei. Uhum. Bem, vamos andando. Vamos andando. Agora, vocês que estão participando mais da aula, eu nem sei o nome de vocês, gente. Eu vi que o melhor é não ficar com nada mais aberto aqui que não seja o PowerPoint. Mas então não aparece quem está falando para mim e tal. Mas pela voz, são sempre as mesmas pessoas que estão participando. E esse pessoal que fica calado? Como é que está? Você aí, ó, que nunca abriu o microfone, abre pela primeira vez e me diz, você está tendo dificuldade? Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo beleza? Não, assim, as dúvidas que a gente geralmente tem, a gente consegue ou vendo, ou o senhor explicando aí, ou então a gente manda lá no grupo lá, e eu tenho alguns amigos também que já fizeram a matéria que dão uma ajuda, entendeu? Sei. Então, a comunicação, pelo menos no EAD, tá sendo bem forte, assim, nesse quesito, tá ajudando a gente bastante, assim, a entender a matéria. Não, então tá. Agora, participem mais, me usem mais. Façam perguntas. Se de repente, às vezes, vocês entenderam o problema todo, mas pode ter alguma questão relacionada com aquele problema que vocês gostariam de abordar. Tal. É assim que a gente aprende física. Pelo menos eu acredito que é assim que a gente aprende física. Mas vamos lá. Problema 103. O gráfico ao lado mostra a taxa de consumo de oxigênio de um homem caminhando e correndo com diferentes velocidades. O gráfico ao lado. O gráfico ao lado é este gráfico aqui. É um gráfico de consumo de oxigênio, o consumo dado em centímetros cúbicos por quilograma vezes minuto. Minha aqui é minuto. Quilograma justamente da pessoa que está caminhando. Isso está aí em função da velocidade, a velocidade em quilômetros por hora. Então, está aí o gráfico. São pontos obtidos experimentalmente que, ajustando-se uma curva, nós temos essa curva vermelha, essa curva azul. Como fica evidente aqui, né? A curva vermelha para o homem andando, baixas velocidades. A curva azul para o homem correndo. Agora, tem uma velocidade aí, por volta de 10 km, um pouco abaixo de 10 km por hora, em que você pode escolher ou anda depressa ou corre devagar. Então, o consumo, vejam vocês, o consumo vai ser diferente. Se você estiver na posição de corrida ou estiver na posição ali de caminhada. Aquela corrida, como é que é aquela corrida? Que a pessoa não pode tirar os dois pés do chão, tem que sempre ter um pé no chão. Eu estou esquecendo o nome. Que a pessoa fica parecendo que está andando depressa. É muito desgastante. Ou seja, eles estão movendo uma velocidade aqui por volta de 10 km por hora, mas em posição de andar e não em posição de correr. Né? Bem, mas esse gráfico, então, é este aí. Consumo de oxigênio na vertical em centímetros cúbicos por quilograma por minuto, em função da distância percorrida. Ô, gente, a energia que o homem vai consumir, a energia que essa máquina vai ter que dar para o corpo, vai ser dada pelo consumo de oxigênio, que é o C, que multiplica a massa do homem, que multiplica o tempo em que você está considerando que você está dando essa energia ali para o seu corpo. Vejam vocês, na realidade, essa energia vai ser dada pelo consumo de oxigênio, que multiplica 20 joules.
20 joules é o que ele diz aqui, né? O metabolismo correspondente a 1 centímetro cúbico libera cerca de 20 joules de energia. Então, podemos dizer que essa energia vai ser dada pelo volume em centímetros cúbicos de oxigênio, que multiplica 20 joules. Esse volume, então, sendo dado pelo C, o C está aqui, né, nesse eixo vertical, que multiplica a massa do homem pelo tempo considerado. Lembre-se que, nesse eixo vertical, o C é o volume em centímetros cúbicos do oxigênio, dividido pela massa do homem, que multiplica o tempo em minutos. Ora, além disso, esse tempo sempre é igual à distância percorrida dividido pela velocidade, né? Ou velocidade média, ou, se a velocidade for constante. T é D sobre V, onde o D é 1.000 metros. Ele fala 1 quilômetro, né? Em algum lugar aqui. Onde que ele fala, hein? Aqui. Para um homem de 70 quilogramas se deslocar 1 quilômetro a pé, eu estou apontando a outra tela. Aqui, ó. Se deslocar 1 quilômetro a pé para cada uma das seguintes velocidades. Então, ora, o tempo aqui vai ser dado por 1 quilômetro dividido pela velocidade v. Primeiro ele fala para v igual a 5 km por hora. Ora, 5 km por hora equivale a 83 metros por minuto, fazendo a conversão. Que nesse gráfico estaria aqui, ó, 5 km por hora. 5 km por hora. Corresponde a um C igual a 12. 12 centímetros cúbicos por quilograma vezes minuto. Corresponde a um C igual a 12. Levando nesta equação aqui, que nós já escrevemos para a energia nós vamos ter que C é igual a 12. Então, 12 vezes. Massa é igual a 70. 70 vezes. Tempo é igual a 12. Tempo é igual a 12? Olha, que história é essa do tempo é igual a 12? Fazendo a conversão, né, da velocidade em quilômetros por hora, você faz a conversão para metros por minuto. E aí, então, você vai dividir o D por, no caso de 5 km por hora, por 83 metros por minuto. Lembrando que o consumo de oxigênio está em minuto. Obtemos esse valor para a energia. 2 vezes 10 a 5 joules. Aí B é a mesma coisa. Então, isso aí para a velocidade de 5 km por hora. Aí B é a mesma coisa, só que para velocidade de 10 km por hora. 10 km por hora corresponde a 164 metros por minuto. 10 km por hora, pelo gráfico que a gente vê, corresponde a um C, mais ou menos no olhômetro, né, gente? Corresponde a um C de 33 centímetros cúbicos por quilograma vezes minuto. 33. Colocando nessa equação, está o C, está a massa M, está o tempo T, isso tudo que multiplica 20 joules. Nós obtivemos o valor aí 2,8 vezes 10 a 5 joules. No item C, ele vai pedir a mesma coisa, só que agora para 15 aqui, ó, 15 km por hora. Antes de mais nada, eu quero perguntar a vocês, o que vocês esperam desse valor aí da energia, nesse ponto C, 15 km por hora? Vai ser maior ou menor do que esse valor que nós encontramos a 10 km por hora? O cara andando a 10 km por hora. E se eu disser para vocês que vai ser igual, o mesmo valor? O que vocês me dizem? Tem uma forma relativamente simples de ver isso, que vai ser igual ao mesmo valor. Querem ver se não vai ser? Olha aqui. Vamos fazer as contas. V igual a 15 km por hora
corresponde a 246 metros por minuto. Pegando aqui no gráfico, 15 km por hora vai nos levar a um C de 50. Substituindo os valores lá, CMT vezes 20, nós obtivemos, então, 246 metros por minuto. Nós obtivemos velocidade, fazendo a transformação de velocidade, nós obtemos 246 metros por minuto, substituindo isso tudo nessa equação aqui, ou seja, 50, a massa 70, velocidade 4, o tempo 4, e 20 joules por cada centímetro cúbico. Nós obtemos exatamente o mesmo valor, 2,8 vezes 10 a 5 joules. Ora, gente, tanto nesta velocidade de 10 como na velocidade de 15, ou até mesmo na velocidade de 20, vocês veem que nós vamos ter a mesma razão C sobre V. Dividindo C por V, a mesma razão. Ou seja, esses pontos estão sobre uma reta. Então, na mesma razão C sobre V, olha aqui, energia. O que é energia? É o C, que multiplica a massa, que multiplica D dividido por V, que multiplica 20 joules. Disso tudo aqui, ó, massa, que multiplica D, massa e a distância D são conhecidos. É a massa do homem e 1 quilômetro, que é o que nós estamos querendo calcular, a distância que o homem vai andar. O E vai variar, vai ser com C dividido pelo V. O V que aparece aqui, ó, substituindo o T por D sobre V. Então, o E vai poder variar com C sobre V. Isso já responde essa pergunta, o item D. Qual dessas velocidades é mais eficiente? Ou seja, qual consome a menor energia para percorrer 1 quilômetro? Ora, o mais eficiente vai ser aquele que tem menor razão, C sobre V. Nós podemos ver isso no gráfico como, a partir do ponto zero, a partir da origem, nós tiramos uma tangente a essa curva. Onde essa curva encostar, onde a tangente, essa reta, encostar na curva, nós temos justamente o ponto. Nós temos justamente o valor da velocidade de maior eficiência, que mais ou menos no olhômetro aí corresponde à velocidade de 5 km por hora. Ou seja, você quer andar 1.000 metros, quer andar 1 quilômetro, não importa o tempo que você vai gastar, tem que considerar isso, né? O jeito de você gastar menos energia é você andar por volta de 5 km por hora. Se você anda mais depressa, você vai gastar mais energia. Agora, até mesmo se você anda mais devagar, você vai gastar mais energia. Você pode pensar, poxa, eu estou lá, não faço força nenhuma, vou andando devagar, quase parando. Pois é, mas você vai ficar num tempo tão grande para percorrer esses 1.000 metros que vai acabar consumindo mais energia. Aquela equação que eu já falei para vocês, né? Energia é a energia, então, que você vai consumir, vai ser dado pela taxa C dividido por V, que multiplica a massa M, que multiplica a distância D percorrida, vezes os 20 joules. O D sobre V é justamente o T que aparece aqui, que eu substituí. É isso aí. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tranquilo. Podemos encerrar por aqui esse assunto? Trabalho e energia cinética? Podemos. Sim, ainda... Na realidade, nós não vamos encerrar esse assunto. Na realidade, nós, a partir da próxima aula, ou seja, na quarta-feira agora, nós vamos falar de energia potencial e conservação da energia, que podemos dizer é praticamente a mesma coisa. São assuntos diferentes dentro do mesmo tema ali, né? Que é essa questão de energia. Nós vamos falar também de conservação de energia e tal. Energia potencial. Enquanto hoje, por exemplo, nós estamos fazendo aquele problema, por exemplo, aquele problema da bicicleta subindo ali
na ponte, aí dentro da cabeça de vocês devem ter pensado em energia potencial. Eu não falei energia potencial em nenhum momento. Falei do trabalho da força-peso. Mas você já deve ter pensado, não, ele ganhou energia potencial. Tal. Pois é. Nós vamos, na próxima aula, começar falando o que é força conservativa e o que é força não conservativa. Primeira coisa, forças conservativas e forças não conservativas. Dentro de uma certa visão, as forças da natureza podemos dividir em duas categorias. Aquela que nós chamamos conservativas e a que nós chamamos não conservativas. Próxima aula nós vamos ver isso aí com atenção. Tendo em vista o que são forças conservativas, o que são forças não conservativas, nós vamos ver que para esse tipo de força, que nós vamos definir como conservativas, apenas para esse tipo de força, nós podemos associar a ela uma coisa que nós chamamos de energia potencial. Para força, por exemplo, força-peso, força da gravidade. Professor, você pode... Oi? Oi? Eu não ouvi. Só vi o professor, você pode, e não ouvi mais nada. Você pode repetir por causa que seu... Não sei se foi meu computador, minha internet ou a sua, que o áudio travou. Ah, tá. Está ouvindo bem agora? Agora eu estou. Pois é, eu já estou preparando vocês para o que nós vamos ver na próxima aula. O tema o título do capítulo é Energia Potencial e Conservação da Energia, que, na realidade, são facetas diferentes desse assunto que nós estamos tratando agora. Então, nós vamos começar vendo forças conservativas e forças não conservativas. Nós vamos fazer uma definição aí do que vem a ser força conservativa e força não conservativa. Ou até mesmo, melhor dizendo, dentro de uma determinada ótica, sob um determinado ponto de vista, nós podemos dividir as forças da natureza nessas duas categorias. Uma que nós chamamos de forças conservativas e outra nós chamamos de forças não conservativas. Então, vamos definir isso, o que são, o que é uma coisa e o que é outra. Aí, a partir daí, para essas forças que nós chamamos de conservativas, nós vamos poder associar a elas uma determinada energia potencial. Por exemplo, força-peso é conservativa? Nós vamos ver, pelo que nós vamos definir que é força conservativa, força-peso atende. Força-peso é uma força conservativa. Então, nós podemos associar a força-peso uma tal de energia potencial gravitacional. Em vez de falar força-peso, vamos falar força da gravidade, né? Energia potencial gravitacional. Nós vamos ver, por exemplo, força elétrica entre dois corpos eletrizados, ou pode ser de atração, ou pode ser de repulsão. Força elétrica também é uma força conservativa. Então, nós podemos associar ela a uma tal de energia potencial elétrica. A força de uma mola. Você comprime a mola, tal, essa força de uma mola, tal, também, nós vamos ver, uma força conservativa. Então, nós vamos poder associar a ela uma energia potencial elástica. Força de atrito. Não, força de atrito não é uma força conservativa. Então, não existe energia potencial que a gente possa associar a ela. E também nós vamos ver um assunto que é a tal da conservação da energia. Primeiramente, nós vamos falar da conservação da energia mecânica, que são o quê? Esses vários tipos de energia potencial, mais a energia cinética. E depois vamos falar que, na realidade, que vocês já sabem, né? Existe uma conservação total da energia. Desde que a gente considere a energia, podemos dizer, a energia interna de um determinado sistema, de um determinado corpo. A força de atrito. Se eu atrito minha mão aqui uma com a outra, né? Essa força de atrito está dissipando uma certa energia. Está dissipando uma certa energia. Para onde que vai essa energia dissipada? Está dissipando uma certa energia mecânica. Para onde vai essa energia dissipada? Vai para a energia interna aqui do sistema.
vai aquecer, vamos dizer, o meu sangue. Aquecer quer dizer o quê? Transferir energia, a velocidade ali das moléculas vai ficar, o vibrar delas, né? A velocidade delas vai aumentar um pouco. Mas é isso aí a matéria da próxima aula. Alguma dúvida? Alguma observação que vocês queiram fazer? O teste, hoje é o teste número 9, ou 8, 8, né? 8. O teste número 8 vai estar sendo aberto daqui, deixa eu ver, daqui a alguns minutos. Daqui a alguns minutos. Vocês vão ver lá que eu aumentei o tempo do teste. Eu achei os problemas mais longos para serem feitos. Não estou falando que são mais difíceis, não, mas são mais elaborados. Em geral, pela olhada que eu dei lá, nesse banco de questões, eu achei que tem alguns problemas mais elaborados. Se vocês tiverem a sorte... Só um minuto, se vocês tiverem a sorte de ter um problema desse mais elaborado no teste de vocês, aí vocês precisariam de um tempo mais. Oi, o que você falou? Você pode liberar mais tempo para fazer o teste? Porque eu acho que no 20 minutos está apertado. Não, é o que eu falei agora. Esse teste hoje já vai ser 30 minutos. Ah, tá. Obrigado. Tá? Já está liberado lá. Daqui a pouco vocês já vão ver. O de hoje e o da próxima aula, de quarta-feira. Eles vão ser 30 minutos. Por causa disso, eu estou achando, dando uma olhada lá no banco de questões, os problemas, a partir de agora, eles são mais... Eu preciso de uma elaboração maior, são mais demorados para se fazer. Se mesmo 30 minutos vocês acharem que está apertado, vocês me falam e a gente pode conversar. Eu estou achando que 30 minutos é um tempo bom. Ok? Ok. Então é isto. Uma ótima semana para vocês. Estudem muito. Vamos então encerrar a aula? Tá bom, professor. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, professor. Boa tarde. Boa semana, professor. Valeu, professor. Até mais. Ótima semana para vocês. Até mais.